Amados, segunda semana que a comunidade Anuncia me convida muitas pessoas a vivenciarem a palavra de Deus, a estudar. Hoje nós vamos falar de Marcos, um pouquinho, né? O estudo tem que ser muitos dias e muitas semanas. Provavelmente, o Evangelho de Marcos não leva o nome do seu autor. A tradição já do século II, 200 anos depois da ressurreição, atribuiu a autoria desse Evangelho de Marcos, também conhecido como João Marcos, um companheiro de Pedro. Para os pais da igreja da época, a obra foi baseada nas memórias que Pedro trouxe para o grupo dos discípulos. O Evangelho foi escrito no grego, logo após a destruição do segundo templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Possivelmente na Síria, ele deve ter sido escrito. No entanto, outros estudiosos, de uma outra ala, eles afirmam que a evidência, tanto extrema quanto ali fora, né, externa ou interna, apontam para a autoria de Marcos. Marcos, antes do ano 70, por outro lado, o uso feito pelo autor de fontes variadas seria evidência contra a autoria tradicional. A maioria dos estudiosos modernos da nossa época, do Novo Testamento, eles acreditam que esse Evangelho de Marcos foi escrito na Síria por João Marcos, que era companheiro de Pedro, ali em Roma. Em momento algum errou ao escrever as coisas conforme ele recordava. Sua preocupação era apenas não omitir nada do que tinha ouvido e nem falsificar o que ele transmitia. Então, nós estamos notando essas contradições de estudiosos. Marcos escreveu para quem? Especialmente para um público gentil em língua grega e aqueles que estavam no Império Romano. Já Mateus, como nós vimos na semana passada, ele escreveu mais para os judeus, para o judaísmo. Nós notamos várias passagens que a gente vai perceber as comparações, se você estudar ali direitinho, com calma, com serenidade do Evangelho de Marcos, realmente as suas intenções. Já poderemos concluir, então, nessa reflexão, nessa semana do Evangelho de Marcos, que a maioria dos estudiosos acreditam que o Evangelho de Marcos foi o primeiro dos evangelhos canônicos a ser escrito, servindo de fonte para Mateus e para Lucas, como nós falamos na semana passada. A razão por que esse evangelho, então, recebe tanta atenção por parte da comunidade acadêmica é a crença generalizada que tem de que o Evangelho de Marcos e provavelmente da fonte que ele buscou, foram base para os evangelhos sinóticos, como descrita nas duas fontes que buscavam naquela época. Assim, os eruditos do Novo Testamento concordam que o Evangelho de Marcos é um documento escrito em grego, o que serviu então para os evangelhos sinóticos. O Evangelho de Marcos fornece, se você notar, cronologia geral da vida de Jesus, desde o batismo até o momento do túmulo vazio. Aprendemos um pouquinho, estude mais para se aprofundar um pouquinho mais na sequência dos evangelhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.